Olá, meu nome é André, eu sou coordenador de suporte e implantação pela BVX Tecnologia e hoje eu estou aqui com o Lucas Cândido, tá? Ele é supervisor aqui do desenvolvimento da BVX também, tá? Então a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, tá? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a BVX por estar patrocinando a gente aqui, né, nessa live de hoje. Queria agradecer quem está assistindo, né? Estou pedindo para vocês aí que estão assistindo, que estão aí na live, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário aí, fala de onde que você é, se você é um amigo, você é um escritório de contabilidade ou você é algum cliente, né? Só para a gente saber de onde que você está vindo, por onde você está vindo, isso aí ajuda bastante a gente mesmo, tá? E também vou pedir para você que tenha a ideia, às vezes, de uma empresa, nesse tema que a gente vai ter hoje, né, que é o CTE, se você tem uma empresa ou tem um amigo ou um conhecido, indica para ele, né, compartilha, manda aí o link da nossa live de hoje. É claro que às vezes você vai estar mandando depois, mas pode mandar o link que ele vai ficar gravado lá no YouTube, tá? E não se esqueça de se inscrever e de deixar o like, tá? Isso aí ajuda muito a gente, tá? Se você tiver alguma dúvida referente ao tema, pode estar colocando aí nos comentários do vídeo, tá? A nossa equipe vai estar passando aqui pra gente, o Lucas vai estar tentando responder todas. É claro, se às vezes tiver uma pergunta ou outra, se estiver fugindo um pouco do conhecimento ou do tema, a gente tenta trazer a resposta para a próxima live, tá? Mas o que der pra gente estar respondendo, a gente vai estar respondendo hoje ainda, tá? Então, eu só queria agradecer por todos novamente estar assistindo, deixa o like aí, compartilha o vídeo e comenta aí se você precisar de alguma dúvida, alguma coisa, tá? Então, vamos falar sobre o tema de hoje, tá? O tema de hoje ele é sobre conhecimento de transporte eletrônico, tá? Esse tema, ele explora, né, uma importância do setor aí de transporte de cargas, com a relevância, né, de emitir um CTE, tá? O que é um CTE? Só para resumir assim, inicialmente, o CTE é um conhecimento de transporte eletrônico, tá? A sigla, né? Ou manifesto, tá? O Lucas vai estar explicando a diferença dos dois para a gente, tá? Então, a gente vai entender, né, por que esse documento ele desempenha um papel crucial no cenário logístico da empresa, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Lucas, é o que exatamente, né, um CTE, né, e um manifesto? Qual que é a diferença dos dois, de um CTE para um manifesto? Então, primeiramente, dá pra gente definir da seguinte maneira: o CTE nada mais é do que a nota fiscal do freteiro ou da empresa de transporte de logística. Certo. Assim, para ele receber o frete que ele realizou, ele precisa estar emitindo o CTE para apresentar como se fosse uma nota fiscal mesmo, para estar recebendo aquele valor, entendeu? Ele é utilizado por sempre empresa de logística. Então, o conhecimento de transporte nada mais é do que a nota fiscal do freteiro, da empresa de logística na questão, entendeu? E por causa de ter muitas vezes muita aglomeração de nota e cada nota está vinculada a um CTE, acabou se tendo a necessidade de criar um documento chamado Manifesto do Destinatário Eletrônico, que nada mais é do que uma maneira de agregar todos esses documentos, todos esses CTEs, em um só, para poder passar em barreiras fiscais e estar facilitando na hora de fazer a conferência desses documentos, entendeu? Entendi. Então, só para a gente ser um pouquinho redundante, cada CTE tem uma nota fiscal vinculada a ele. Isso, lógico, tem vários casos. Por exemplo, pode haver CTE globalizado, que daí já é uma questão, tipo, dentro do estado de São Paulo, que tem que ser o estado que aceite o CTE globalizado. Aí, no caso, pode-se vincular várias notas dentro do estado de São Paulo a um CTE. E esse CTE, por si só, será vinculado a um manifesto, certo? Tá, entendi. Mas eu posso ter quantos manifestos quantos CTEs vinculados a um manifesto? Tem como fazer mais? Não tem limite, pode fazer à vontade, entendeu? Pode fazer à vontade. Só que o manifesto, ele vai ser um por estado. Pra placa, um por estado, entendeu? Então, por exemplo, o caminhão está saindo daqui, está indo para o Paraná, saindo de São Paulo para o Paraná, vão ser vários CTEs englobados em um manifesto para ele ir para o Paraná. Não dá para emitir dois para a mesma placa, entendeu? Ah, entendi. Então, digamos assim, o manifesto está informando que aquele veículo está em circulação. Exatamente. Até, acho que teve uma vez, né, a gente tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com o Lucas, né, ele já passou uma vez para mim, que até que ele falou que uma parte de encerramento você tinha comentado comigo também, né, que você tinha comentado antes,
Se não tiver o encerramento do manifesto, não dá para fazer um outro Não naquela dá pra mesma fazer placa. outro, ele vai barrer. Isso varia de estado para estado. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que é o estado mais complicado, ele barra essa emissão sem o encerramento em até 2 horas, entendeu? Entendi. Então, cada estado tem a sua legislação. O Mato Grosso do Sul é o nosso estado campeão de multas, entendeu? Que é o mais complicado de lidar. Sempre que tem multa por falta de manifesto, é no Mato Grosso do Sul. Entendi. Então, por exemplo, você emitiu ele, você tem que encerrar, informar para o governo que essa carga chegou no devido lugar que ela deveria, sabe? Ou seja, encerrou aquela operação, você entregou aquela carga, o manifesto serve para isso, entendeu? Entendi. Tá, agora outra pergunta que eu vou estar fazendo para você, Lucas, né? O que é preciso para ser feito, né, a emissão? O que é uma empresa, né, uma transportadora? Acho que o mínimo tem que ser uma transportadora, né, para ter para você poder emitir um CTE ou um manifesto. Exato. Tá? O que mais que geralmente precisa para poder estar fazendo esse manifesto? Assim como uma empresa normal que emite nota fiscal eletrônica, você vai estar precisando estar devidamente credenciado na Secretaria da Fazenda, entendeu? Perfeito. E vai precisar do certificado digital da categoria de transportes, logística, para poder estar emitindo conhecimento de transporte, entendeu? E só lembrando, né, eu acho que o sistema precisa também, que isso aí é indispensável, né, para Claro, emissão. com certeza, precisa de um sistema de gerenciamento. Tá, então, você que não tem, né, ou se você já tiver, você já vai estar por dentro disso, mas aqui na BVX a gente tem um sistema próprio, né, especialista para emissão de CTE e manifesto, tá? Ele é todo configurado pelo Lucas, ele que fez a parte de desenvolvimento, ele entende tudo sobre essa parte desse sistema de emissão, tá? Então a gente já está homologado para poder estar fazendo esse tipo de notas, tá? Então a próxima pergunta que eu vou estar te fazendo, Lucas, vai ser sobre quais são os benefícios, né, que uma empresa ali de transporte tem para estar emitindo um CTE ou um manifesto, tá? Dessa forma correta. Qual que é a vantagem dela estar fazendo corretamente a emissão desse documento? Então, basicamente, hoje em dia a gente está todo globalizado, então as empresas costumam receber para pagar o freteiro, a empresa que fez a logística, que trouxe a mercadoria lá, ele exige o conhecimento de transporte. Como a gente está aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a gente tem bastante empresa na região, indústria no caso, né? Então tem muito frete, muito caminhoneiro e eles são obrigados a emitir, até porque a empresa cobra, e para poder estar recebendo esse trabalho de levar mercadoria, esse serviço de frete, entendeu? Entendi. Então, só para novamente ser redundante, se eu tenho uma empresa de transporte ou eu tenho um caminhão próprio, Certo. vou fazer um serviço para uma empresa, essa empresa exige uma nota do meu serviço. Certo. Aí que entraria o CTE. Conhecimento de transporte, para você estar apresentando o valor dessa nota esse serviço que você fez, entendeu? Esse transporte, no caso. Entendi. Tá. Então, também uma coisa que às vezes um caminhoneiro, né, que às vezes possui um veículo só, faz fretes por conta, a gente até indica tá conversando com o contador para poder estar abrindo uma empresa para poder fazer essa emissão, né? Isso, de exatamente. CTE. Então, bacana. Tá, então, a próxima pergunta que eu vou estar fazendo, né, vai ser quais são os riscos, né, e as consequências de você não fazer essa emissão. Uma que eu acho que já foi respondida agora há pouco, nessa última pergunta, você não vai receber dessa empresa grande. Não vai receber dessa empresa. Mas se você não emitir, você for pego, por exemplo, sem esse documento na mão, né? Qual que é o problema que isso ocorre? Então, geralmente, até dentro de estado é mais difícil de você ser pego, entendeu? Porque é uma forma de... você está sonegando, no caso, entendeu? Você está realizando... É a mesma coisa de você vender sem nota, entendeu? Entendi. Então, o que costuma acontecer é multa. Geralmente você é pego muito em barreiras fiscais, entendeu? Entre estados. Fronteiras, no Nas caso, entre fronteiras. estados. Onde tem a barreira fiscal para entrar naquele estado, você tem que apresentar o documento fiscal. Não está em mãos, é bem complicado. Tem lugar que multa de cara, tem lugar que ainda dá um tempinho para você correr, emitir, entendeu? Vai de estado para estado. Vai de estado para estado. Entendi. Às vezes até apreensão também, ou ficar lá parado. Não, ele fica parado na barreira esperando. Até sair uma emissão desse Exatamente. documento. Tem casos que eles multam e aí liberam, entendeu? Mas é sempre um transtorno, entendeu? É sempre um transtorno. E é bom evitar, porque às vezes você só fez a emissão, né? Te evita dor de cabeça, perca de tempo e multa também que você não vai ter, né? Exatamente. Tá, entendi. Então, gente, ó, você que aí tem um caminhão, se você tem uma transportadora, né? Você tem que ficar aí apto, né? A sua empresa tem que ficar apta para poder estar emitindo esses documentos para você não ser barrado em fronteiras e você tá dentro da lei também, né? Porque como o Lucas comentou,
você estaria como se estivesse sonegando, né, aquele serviço que você está fazendo, tá? Então, isso é muito importante, a gente tem que estar apto para esses tipos de emissões, se houver a necessidade, tá? Agora, vamos para uma próxima pergunta, vai ser: quais são os principais desafios, né, que uma empresa enfrenta para emitir o CTE ou um manifesto? Qual que é a dificuldade de um caminhoneiro ou de uma empresa de transporte tem para fazer uma emissão? A principal dificuldade é que, como se trata de um documento que é pouco difundido ainda e pouco usado às vezes, as pessoas têm dificuldade, até mesmo com o escritório de contabilidade, às vezes, de conseguir algumas regras. Tem muitas regras, variações, entendeu? Tipos de emissões diferentes. Mas a principal mesmo é calcular o valor de carga, o valor de frete em cima do valor cobrado, entendeu? Da mercadoria. E os devidos campos preenchidos, entendeu? É a principal questão que deixa dúvida, entendeu? Você estava mostrando para mim também, tem também tudo uma parte, acho que foi do manifesto, que dependendo da rota que você passar, você tem que informar quais são os estados também, né? Exatamente. Isso às vezes dificulta um pouco na parte de só entendimento, digamos assim, as primeiras até você pegar a prática, né? Certo. Então tem toda essa parte assim de início, né? Que é o que dificulta geralmente na parte de emissão, é isso? Exatamente. Entendi. Então, É porque assim, você é obrigado a emitir um manifesto sempre que você emite um CTE, entendeu? Eles estão vinculados, são documentos vinculantes obrigatórios, entendeu? não necessariamente eu preciso ter um manifesto se eu tiver um CTE, mas ao contrário, sim. Sim, exatamente, Tá, entendeu? entendi. Você pode fazer o manifesto, qualquer empresa pode fazer o manifesto direto, se você for entregar a carga com o seu veículo próprio, entendeu? Não bacana. está havendo, nesse caso, a contratação da transportadora, que é obrigatória de emitir o CTE, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, se você tem um caminhão da sua empresa, você está indo entregar uma mercadoria em outro estado de caminhão, principalmente no Mato Grosso do Sul, você vai levar multa, mesmo que você não seja uma transportadora, porque eles exigem o manifesto para poder entrar na barreira fiscal, entendeu? Por mais que você tenha a nota do produto de venda, esse produto seja próprio seu, exatamente. se você não tiver esse um- manifesto de transferência de estado, você pode tomar multa. Você pode tomar multa e vai tomar multa, dependendo do estado, entendeu? E vai ficar parado Vai lá ficar até parado você aguardando conseguir uma documentação correta. Documentação correta, exatamente. Tá, então, gente, a gente está vendo quais são as dores de cabeça só da gente não estar emitindo esse documento, tá? Então, por mais que você tenha uma empresa, que você não seja uma transportadora, seja tudo coisa própria, vai fazer transporte, fica por dentro do que você precisa realmente, tá? Então, vamos para uma próxima pergunta, né? Qual é a relação, né, entre CTE e manifesto na parte de segurança da carga, né? Eu lembro que você tinha comentado também que tem uma parte que a gente informa, né, alguma coisa de segurança. Como que é isso aí? Então, hoje em dia, as seguradoras também exigem, entendeu? Por exemplo, você vai fazer um transporte com uma mercadoria, certo? E aí você tem seguro dessa carga. Bacana. A transportadora vai ter que emitir CTE, obviamente, e também a seguradora obriga que você emita CTE e informe o número do seguro dentro desse documento. Hoje em dia, no manifesto, antigamente era usado no CTE, aí ele foi extinguiu ele no CTE, ele foi transferido para o manifesto, onde você informa o seguro dessa carga. É obrigatório também, entendeu? Tá, então aí praticamente, né, respondido nisso, que dependendo de mercadorias, há necessidade, né, e a exigência de ter um seguro, então, Exatamente. Né? E isso tem que ser informado nesse documento de transporte. Exatamente. Então, né? No caso é mais ao contrário, a seguradora também vai querer exigir o manifesto, entendeu? Não, isso é muito importante, porque também tem que estar vinculado ali para Exatamente, eles. é mais as a notas. seguradora que vai estar exigindo que você emita o documento, entendeu? Não, bacana, tá. Então, uma próxima pergunta, né? Como que o CTE, ou o manifesto, né, influencia, né, a transparência, né, dessas operações e a confiança, né, das partes envolvidas? Que é praticamente tudo isso que a gente está falando, Exatamente. né? O que um documento para essas transportadoras dá de transparências ali para as empresas envolvidas? Basicamente ele faz girar ou funcionar a parte mais econômica da coisa também, né? Porque ele chega com o documento no valor que tem que receber e recebe na indústria. A gente teve o prazer de desenvolver um sistema para Special Dog aqui na cidade, né? Onde a gente recebe a carga deles e agrega tudo automaticamente em um documento, já devolve para eles com o valor que eles passaram, tudo certinho.
esses documentos, entendeu? De conhecimento de transporte para poder estar acertando com os preteiros, entendeu? Entendi. Já é integrado e então basicamente é o quê? É acordo de transparência e confiança entre as partes, entendeu? Você está apresentando um documento fiscal daquilo que você deve receber, entendeu? Então, resumindo, você fez uma nota, né, do seu serviço e você vai receber aquele valor em específico. Exatamente. Tá? Então, isso aqui é muito importante, né? Porque às vezes a gente acaba ouvindo histórias e histórias, né? De fiz um serviço e recebi outro valor, então um documento fiscal te dá uma segurança do que você realmente tinha que receber. Tá? Então isso aí é muito importante também para a gente se resguardar aí em evitar dores de cabeça futuro, tá? Então vamos lá para a última pergunta aqui que eu tenho para fazer para o Lucas, né? As perguntas hoje foram bem sequinhas, mas são muito importantes, tá? Porque nem todo mundo que tem uma empresa de transporte às vezes sabe, né, o porquê que está fazendo esse manifesto, o porquê que está fazendo esse CTE, né? Às vezes acha que até é burocrático demais, às vezes a gente acaba até escutando coisas que não deveria, ao ponto tipo assim, isso aí vai me dar dor de cabeça, isso aí vai me dar trabalho, vai gerar imposto, né? Então são perguntas que às vezes a gente tem aqui no dia a dia, né, com os clientes nossos que fazem emissão de CTE e manifesto, que acaba gerando principalmente no início, né? Então a gente já está apto ali para estar respondendo uma boa parte dessa parte de dúvidas, tá? Iniciais. Então vamos para a última pergunta, né? A última pergunta é quais são os critérios, né, essenciais para garantir a conformidade, né, dessas informações do CTE e do manifesto? Olha, basicamente é a conformidade de informações que você está fazendo no conhecimento, certo? Por exemplo, vai vir vinculado a uma nota, entendeu? Uma nota fiscal num valor X, entendeu? O conhecimento de transporte vinculado a essa nota vai ter o valor da nota corretamente informado, entendeu? São critérios essenciais para não ocorrer problemas, entendeu? E o valor do seu serviço, né, que a gente falou. Exatamente, o valor do seu serviço agregado nela, entendeu? E, por decorrência, todas os CTEs, tudo que você tem dentro do seu caminhão, na sua carga, vai estar informado no manifesto. Ele vai englobar tudo, entendeu? Então, basicamente, é a assertividade na hora de preencher essas informações, entendeu? Entendi. Na hora da emissão, com valores, que é peso, tara do veículo, peso o valor agregado das notas, entendeu? Todas essas questões. Tem toda a numeração de ANTT, né, na parte de transporte, que é tudo informado nesse documento, entendeu? Então, me corrija se eu estiver errado. Novamente, vamos fazer algo simulando. Se eu tenho uma empresa de transporte, estou fazendo o meu serviço, tenho que fazer algo interestadual, né? Alguém contrata o meu serviço, eu vou fazer esse serviço. Se eu fizer toda a emissão de CTE e manifesto, eu vou pegar o produto que eu estou fazendo de transporte com o valor que a empresa já fez numa nota de venda. Ela vai te dar uma nota, exatamente. Tá, então vou lá, faço todo o carregamento e eu tenho que emitir esse CTE e esse manifesto informando qual a rota e onde que eu vou descarregar. Exatamente. Né? Uhum. Tá, então, a outra coisa que, assim, diretamente, né? Às vezes a gente não gosta de falar diretamente, mas para poder explicar, né, de uma forma melhor. Se você for parado por um policial ou uma barreira, né? Você falou... Geralmente é o fiscal da barreira mesmo. Um oficial da barreira. Para conferência, porque isso aí tem todos os dias, né? Isso aí tem toda divisa de estado. Se você for pego, se tiver com documentação, tudo certo. Só entendeu? Passa, o Malemar vai pesar para ver se está dentro do peso e você segue sua vida. Se você não tiver apto, vai cair num problema, né? Vai levar uma multa, vai ter muitas vezes uma advertência, vai ter que ficar esperando lá, perdendo tempo, atrasando a entrega, entendeu? Entendi. Lembrando também que dependendo da sua mercadoria que você tiver lá, né? Se você não estiver nem apto, né, na parte de emissão, você tem que correr atrás de um sistema. Você tem que se homologar, às vezes fazer até certificado. Nisso, imagina que você não tem nada. Você está parado lá na fronteira. Se você tiver uma mercadoria que tem validade ou ela acaba estragando, né,
um produto perecível ali, né? Você, às vezes acaba tendo um prejuízo muito maior que até a própria multa. Teve esse caso da última vez que a gente pegou, que foi um caso de leilão de gados, né? E gado vivo, e ficou parado na barreira esperando. O animal ficou lá na barreira esperando o manifesto, e o cara, sexta-feira à tarde, o cara ligando desesperado, e a gente correu atrás e resolveu para ele, entendeu? Entendi. Auxiliou em todo o processo e conseguiu liberar, entendeu? Entendi. Então, se você tiver, né, novamente falando, né, precisando entender o que é um CTE, o que é um manifesto, ou você tem uma transportadora, você quer, né, saber se você tem que, né, fazer esse tipo de emissão, né, pode vir aqui com a gente, né? A gente vai, às vezes, indicar algum escritório de contabilidade para estar passando melhor, mas o Lucas aqui, ele é especialista nessa parte de emissão, tá? Então, a gente consegue dar um norte para você e te informar que de evitar problemas, dores de cabeça, multas, né? E outras coisas que pode estar tendo ali para sua empresa, ou se você não tiver empresa, às vezes cai até para o seu CPF ali, acaba sendo muito pior, tá? Exatamente. Então, acho que a gente encerra por hoje, né? Hoje foi bem rapidinho. A gente tem alguma pergunta? Não? Então, eu agradeço aí a todos que estão nos assistindo, aqueles que vão ainda nos assistir, né? Posterior à finalização dessa live. Queria agradecer ao Lucas, né? Mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Um especialista na parte de emissão de CTE e manifesto, tá? E mais uma vez lembrando, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, tá? Eu sempre confundo o lado, mas se inscreve no canal aí e marca o sininho aí de notificação, que toda terça-feira a gente está tentando trazer um vídeo, ou no caso a live, né? Sobre algum tema diferente, tá? O de hoje foi sobre conhecimento de transporte eletrônico e manifesto, tá? A gente já vai ter o tema para a próxima live, tá? Então a gente agradece mais uma vez, deixa um comentário aí de onde que você é e muito obrigado e tchau!